E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do treinamento de manufatura. E hoje a gente vai estar vendo sobre a produção de produtos rastreados por número de série, beleza? Então a gente já tem aqui o nosso produto à mesa, que a gente está utilizando em alguns dos nossos exemplos, e a gente vai alterar a rastreabilidade deste produto para que seja rastreado por número de série. Então aqui dentro da aba inventário, em rastreabilidade, a gente vai habilitar a opção de por número de série e vai salvar. E além do nosso produto final estar sendo rastreado agora por número de série, a gente vai colocar os nossos materiais para serem rastreados por lotes. Então, eu vou clicar em editar, eu vou entrar aqui dentro de inventário e vou colocar aqui a rastreabilidade agora vai ser por lotes. E a gente recebe um aviso, e nesse aviso ele fala que eu tenho estoque desse produto que não está atribuído a um lote, e que eu posso fazer essa atribuição posteriormente usando um ajuste de estoque. Beleza, vou clicar aqui em OK e vou salvar. E agora a gente vai fazer isso com o nosso segundo componente, a madeira. Vou entrar em inventário, vou editar para ser acompanhado por lotes. E vou dar um OK aqui no aviso e salvar o nosso produto. E por fim, o nosso último componente, o parafuso. Vou também clicar em editar, em inventário e ser acompanhado por lotes. E vou salvar aqui o nosso produto. Vamos então agora fazer um ajuste de estoque para atribuir os lotes aos nossos materiais. Para isso, a gente vai clicar em Operações e Ajustes de Estoque. E vamos criar um novo, clicando em Criar. Vamos então selecionar aqui os nossos produtos. O primeiro vai ser o painel de madeira. Um painel de madeira. Vamos agora adicionar a madeira. E por fim, o nosso parafuso. Certo? Eu vou salvar e começar o inventário. Aqui então, a princípio, eu vou zerar essa madeira, vou falar que eu não tenho nada em mãos lá no meu estoque e vou estar criando novas linhas, né? Então, vou criar uma nova linha aqui para madeira, lá no meu estoque, e vou estar criando aqui então um número de lote para a minha madeira. Vamos dizer que a gente tem 30 unidades desse lote. E agora eu vou estar criando uma nova linha para madeira, novamente, para que ela tenha o restante, né? As 46 unidades que restam. Vou criar um novo número de lote e vou colocar aqui as 46 unidades. E agora vamos fazer o mesmo aqui com o painel de madeira. Vou zerar ele no meu estoque e vou estar criando novas linhas para atribuir aos lotes. Então, vou fazer aqui uma nova linha para o painel de madeira no meu estoque e vou estar criando um número de lote para ele. Vamos colocar aqui 22 unidades nesse lote e 22 unidades no próximo. Eu vou selecionar aqui novamente o painel de madeira para dar lugar a estoque. Vou estar criando um novo número de lote e vou colocar aqui 22 unidades. E por fim, vamos fazer aqui do nosso parafuso. Vou zerar no meu estoque, vou criar novas linhas, né, para o meu parafuso dentro do meu estoque, só que com os números de lote. Vou estar criando. Para esse primeiro, eu vou colocar 128 unidades. E para o segundo lote, eu vou estar colocando as demais 100 unidades. Tem um novo lote e 100 unidades. Vamos então agora validar esse nosso inventário. Vamos confirmar. E agora, quando a gente dá uma olhadinha aqui em movimentos do produto, a gente consegue ver que o ajuste de estoque, ele manda as unidades do estoque para esse local virtual de ajuste de estoque e depois recebe desse mesmo local virtual dentro do estoque e já atribuindo aos lotes. Ótimo. Agora a gente já tem aí toda a rastreabilidade dos nossos materiais. Vamos então agora produzir a nossa mesa de fato. Então aqui criando uma nova ordem de produção, eu vou selecionar agora a nossa mesa. Vou pesquisar mais, selecionei a nossa mesa, vou salvar e vou confirmar a nossa ordem de produção.
E agora a gente já tem esse novo campo aqui na ordem de produção, que é o lote barra número de série. Mas vamos tentar produzir sem alterar ele por agora e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou seguir os passos padrões aqui da ordem de produção, verificar a disponibilidade, planejar as operações, vou executar as ordens de serviço, então, iniciar e concluir as minhas operações. E quando a gente clicar em marcar como concluído, ele já me dá um erro dizendo que a gente não consumiu os nossos componentes. Isso porque agora que eles são rastreados por lotes, a gente precisa fazer a seleção do lote aqui dentro da linha do componente. Então, eu posso vir aqui e escolher qual que é o lote que eu quero e consumir aqui uma unidade e confirmar. E isso vai ser necessário para cada um dos nossos componentes. Então, eu vou estar fazendo aqui com a madeira agora, vou selecionar o lote, colocar as quantidades concluídas, e agora com o parafuso. Vou selecionar o lote e colocar as quantidades consumidas. Beleza, vamos então agora tentar clicar em marcar como concluído. E ele está me falando que eu preciso fornecer um número de série para o meu produto, a minha mesa. Então, a gente vai ter que fazer essa atribuição. A gente pode vir aqui e criar um novo lote, ou selecionar um que já foi criado anteriormente, ou então clicar nesse botão com o maisinho, que ele vai estar gerando um número de série que ainda não foi utilizado. E agora sim, eu conseguiria marcar como concluído. Perfeito. Agora que a gente já concluiu a produção da nossa mesa, a gente consegue dar uma olhadinha aqui dentro do Smart Button de rastreabilidade. A gente já consegue ver, então, a rastreabilidade aqui da nossa mesa. Então, a gente vê que foi atribuído esse número de série para o produto final e a gente vê cada lote que foi utilizado aqui como componente. Certinho, pessoal? Essa parte aqui do relatório de rastreabilidade é muito bacana quando a gente faz esse rastreio aí por lote, o número de série. Mas e se a gente fosse produzir mais de uma unidade desse produto sendo rastreado por número de série? Como isso funcionaria? Então, aqui na ordem de produção, eu vou estar fazendo uma nova para a nossa mesa, vou estar selecionando ela aqui novamente, só que dessa vez a gente vai estar colocando que vão ser produzidas 2 unidades desse nosso produto. A gente vê que a quantidade para consumo aqui dos materiais é até dobrada. Vou clicar em salvar e confirmar. Ótimo. Vou verificar disponibilidade e realizar o planejamento dessa ordem também. E agora vamos estar executando a nossa ordem de serviço, clicando em iniciar e concluir. Beleza, assim que a gente conclui as ordens de serviço, a gente vê que ele produziu somente uma unidade. Inclusive, o para consumo aqui, ele fica marcado que eu só devo consumir uma unidade do painel de madeira, 4 unidades da madeira e 12 do parafuso. O valor individual. Se eu tento colocar mais, o que vai acontecer? Se eu colocar que foi consumido 2 unidades aqui nesse, que foram consumido 8 unidades aqui na madeira, e foram consumidos 24 parafusos. Quando a gente clicar em marcado como concluído, ele vai me dar um aviso do consumo flexível, falando que a gente está consumindo a mais do que a gente precisa para essa ordem. Por que disso? Quando a gente está trabalhando com produtos rastreados por número de série, a gente não vai conseguir produzir mais de uma unidade por vez. Então, eu vou ter que voltar aqui as quantidades consumidas para a quantidade de somente uma unidade. Então, nesse primeiro é somente um, no segundo são 4 unidades, e no parafuso são 12 unidades. E você vê que a linha que estava em amarelo já fica até verdinho, porque agora sim a gente está consumindo a quantidade correta. E a gente tem que atribuir o número de série, eu vou clicar aqui no maisinho. Só que, e essa segunda unidade que eu tinha colocado aqui na minha ordem de produção? O que vai acontecer com ela? A gente vai ter que trabalhar com ela através de uma back order. Então, quando eu clicar aqui em marcado como concluído, ele vai me dar 2 opções.
Se eu criar o pedido de backorder, ele vai me trazer as unidades que restam, que nesse caso é a nossa segunda unidade, e se eu colocar para não gerar uma backorder, ele vai ignorar essa segunda unidade e vai concluir aqui a ordem de produção. Só que como eu queria já produzir 2 unidades, eu vou estar criando a minha backorder. E agora sim a gente vai estar produzindo a segunda unidade. Já vou atribuir então o número de série, vou finalizar as ordens de serviço. Vou estar colocando as quantidades consumidas aqui no menu de hambúrguer de cada um dos nossos componentes, né? Vou colocar aqui uma unidade do painel de madeira, 4 unidades aqui para madeira e 12 unidades do parafuso. E aqui você vê que a gente sempre está fazendo a seleção também do nosso lote. Perfeito. Vou concluir então a minha segunda unidade. A gente vai conseguir ver as backorders através desse Smart Button. A gente vê que foi produzido aqui para a ordem de produção 26, 2 backorders, uma para cada uma das nossas unidades, beleza? E para facilitar a produção de produtos rastreados por número de série, a gente tem dentro da OCA o módulo MRP Production Serial Matrix, que vai facilitar aí essa atribuição dos números de série e da seleção dos lotes dos nossos materiais. Então vamos ver como que esse módulo funciona na prática. Então vamos criar uma nova ordem de produção aqui para a nossa mesa. Vou selecionar aqui o produto. E vamos colocar que vamos produzir 3 unidades dessa nossa mesa, que é rastreada por número de série. Vou salvar e confirmar a ordem de produção. Primeiro, vamos verificar a disponibilidade aqui dos materiais. Beleza, tudo reservado. Agora, a gente tem esse botão chamado Serial Numbers Matrix. E é através dele que a gente vai estar fazendo a distribuição dos números de série das 3 unidades da nossa ordem de produção. Então, clicando aqui, a gente já pode estar atribuindo, então, os números de série. Eu vou estar criando aqui novos números de série para minhas 3 unidades. Então, serão esses 3 números de série. E a gente também quer incluir o rastreio por lotes. Então, eu vou colocar aqui qual que foi o lote consumido para cada um dos meus componentes, para cada um dos meus números de série. Então, vou estar selecionando aqui para o painel de madeira, um para cada. Vou estar selecionando aqui a madeira, também foi alternada. E o parafuso, também alternado. Agora que a gente já fez a atribuição dos números de série e dos lotes para cada um deles, a gente pode clicar em validar. E agora a gente vê que o módulo já criou as nossas 3 backorders, uma para cada número de série que a gente criou. Então a gente pode navegar entre elas, a gente pode ver a rastreabilidade e conferir que os lotes foram utilizados da forma que a gente selecionou e a atribuição do número de série também. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo desse treinamento. Até mais!